Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês e a pergunta dela é a seguinte: como entender indivíduos avarentos, aquelas pessoas mesquinhas, sugadoras de energia, materialistas ao extremo, egoístas ao extremo? Pessoas avarentas que deixam até de casar para não dividir o que tem. E aí ficam querendo participar da família dos outros e até interferir no nosso casamento. A sua pergunta é como entender, não é? Eu escrevi 3 capítulos no meu livro Somos Mais Interessantes do que Imaginamos a respeito do vazamento de energia. O vazamento de energia é aquilo que a gente sente que de fato acontece quando a gente insiste num convívio solidário com um avarento que vem buscar a nossa energia. Ele não dá energia, ele não traz nada, não acrescenta nada. Se você for fazer a conta de como é que você estava antes daquele convívio que você tem, convívio de um dia, por exemplo, mas na estatística dos dias em que você convive com o avarento, como é que eu fico antes de me encontrar com o avarento, como é que eu fico durante, como é que eu fico depois? Antes a energia está aqui, durante está aqui, e vai indo, vai indo. Depois está zero. Você tem que se abastecer na sala de meditação mais próxima, para você recuperar a sua energia. São pessoas distantes, um olhar frio, um abraço aquele abraço que não abraça coisa nenhuma, aquele aperto de mão, aquela mão que parece que está anestesiada. Você aperta a mão com algum carinho, você expressa algum afeto no aperto de mão e a pessoa não está nem aí, ela não está com você. Ela não está com você. Dá para conhecer esse aspecto numa primeira abordagem. É lógico que se a gente for fechar com uma percepção na primeira abordagem, a gente corre o risco de entrar em preconceito. Mas é legal para a gente ficar um tanto prevenido. Na verdade, essa prevenção não é entrar com preconceito, não é vou me fechar, não vou dar afeto. Não, eu vou dar afeto até eu perceber que trata-se de um avarento, de um sanguessuga da energia dos outros, não é? Mas esses indícios iniciais que eu falei, eles são muito precisos. A pessoa pode estar num dia mais egocêntrica por algum problema que tenha acontecido na vida dela. Por exemplo, ela pode estar numa crise grande de abandono, etc. e tal. Mas aí você vai perceber no convívio. Agora, esse avarento, esse sanguessuga de energia, ele é assim sempre, ele se comporta assim sempre. Só não vai se comportar assim se cair uma bendita de uma ficha. E a queda de ficha a gente sabe que não tem hora para acontecer, né? Então o ideal é a gente não ficar muito próximo ou quase nada próximo dessas pessoas. Quando essa pessoa começa a falar, porque pega você como escravo. Então eu avarento, quero me desabafar, então eu escolhi você. Então eu falo. E você, num ato automático de generosidade, de oferta de afeto, você vai respirando junto com ele. Você acha falta de educação, e de fato é falta de generosidade, de empatia, você não ficar nem aí com o que a pessoa está falando. Então, como você tem, vamos dizer assim, o hábito da entrega saudável, a pessoa está lá respirando uma aflição absurda de você, uma aflição absurda, porque a pessoa fala, emenda com outra coisa e tal, e fala, desabafa, descarrega um tanto de energia terrível em cima de você, e você absorve porque está respirando igual a pessoa. Pela respiração, a gente entra em sincronia com a frequência da pessoa, e daí a gente abre o nosso campo para entrar todo aquele lixo que vem da pessoa. Meu Deus do céu! Então, se você conseguir a percepção de que essa pessoa está ali sugando a sua energia, na hora pare de respirar igual a essa pessoa. Continua dando atenção, mas não respira igual. Com o tempo ela vai perceber que você está sendo educada, que você está dando atenção, mas não está dando energia.
ela vai ficar muito bravinha por dentro e por fora. Eventualmente ela pode dizer: nossa, eu estou te achando um tanto apática, você não está gostando do que eu estou falando? Não é isso, não estou apática não, eu estou ouvindo você, continue, estou te escutando. Aí fala, e você não pode sair, porque o ideal é ir embora, e você não pode sair nessa hipótese. Então aí você vai respirando diferente da pessoa, e quando essa situação, esse suplício termina, você não está tão destruída assim quanto se estivesse naquele movimento empático, respirando igual a pessoa, não é? Essas pessoas têm em comum um quadro comportamental muito interessante. Não é legal, é um quadro ruim, não é? Mas é interessante para a observação. São pessoas que ainda não desmamaram. O afastamento do peito da mãe não foi legal, foi traumático. São pessoas que acabam levando aquele... onde a criança vai tem que ter aquele ursinho simboliza o afeto que ela tinha quando mamava, quando tinha o peito da mãe. E aí quando ela passa para o convívio social, ela começa a olhar para outras pessoas, interagir com outras pessoas, isso acontece de um jeito muito ruim para a criança. Isso não foi tratado, isso não foi visto, reparado pelos pais, e a criança segue se sentindo perdida. Esse trânsito do peito da mãe, do afeto que tem ali, da nutrição física e emocional que tem ali, a transição desse afeto para a relação com as outras pessoas não aconteceu direito. Da mãe a pessoa tinha um afeto incondicional, um amor incondicional, já com as pessoas é diferente. A transição não ocorreu de um jeito que ela pudesse ver também uma forma de trocar afeto com as pessoas, que é outro jeito, não é amor incondicional que vem do mundo para a pessoa. A criança demora para perceber isso, mas com a orientação dos pais, eventualmente se o pai não sabe disso, a mãe não sabe disso, terapia, pelo amor de Deus, para aprender o movimento da criança, o movimento emocional, essa transição, não é? Tanto que esses ursinhos são chamados de objetos transicionais de afeto. Ou seja, ela leva ali no ursinho o símbolo de todo o afeto que ela recebia quando mamava ainda. Se a família está viajando, o percurso é de 300 km, está no quilômetro 150, a criança descobre que não trouxe ursinho, é um escândalo, é um problema, é um trauma e tem que fazer a volta, tem que voltar para pegar o ursinho. É claro que sempre é tempo de fazer uma boa terapia, sem dúvida, não é? Mas é só para você entender uma das possíveis origens desse temperamento. Não é só essa, mas eu entendo que essa é a principal, a mais marcante, a que mais traumatiza, e é claro, em função desse trauma, a criança vai desenvolver uma personalidade de sugação de energia. Todo mundo tem que ser mamãe e papai dela. Se não for, ela berra, ela grita, quando cresce ela fica insuportável, desenvolve narcisismo e por aí afora, não é? Então é assim, é como se o mundo devesse para ela. Ela tem certeza disso, ela pode não falar, mas ela tem certeza e se comporta como tal. Ela tem certeza de que o mundo deve para ela. Lhe foi negado um afeto básico, ela foi destronada daquele troninho maravilhoso, gostoso que ela tinha, o reizinho da casa e tudo. E não é para ela se sentir assim, desde que bem conduzida essa fase. Então, ela desenvolve amizades que não são amizades, são servidores. São pessoas prestadoras de serviço gratuito, hein? Porque é amor que eu quero, é amor que o mundo me deve, então tem que me dar amor de graça. Amor é de graça. Mas só que ela entende amor como servilismo. Então ela vai na sua casa para encher a sua orelha com os problemas dela, e quando você começa a falar de alguma coisa, dar uma opinião, ela corta você, ou vira as costas e vai embora, como ela achava que podia fazer com a mãe. Quando era criancinha ela até podia fazer isso, estava em formação, não é? São pessoas que não têm a noção relacional. Elas são sugadoras, porque elas acham que isso é o certo, que isso é o saudável para elas. Só que elas nunca se resolvem, elas nunca são abastecidas mesmo de amor. Se todo mundo der atenção para elas 24 horas por dia, ela não vai se sentir satisfeita, porque nada substitui
essa percepção que não foi desenvolvida do trânsito do afeto incondicional que ela recebia da mãe pelo afeto condicional que ela vai ter do mundo. Ou seja, é uma espécie de amadurecimento. Eu diria que é o primeiro amadurecimento no processo de crescimento de uma criança. Ela entender que o mundo me ama se eu for amoroso com o mundo. Como a mãe eu podia ser amoroso ou não, mas ela me amava incondicionalmente. Como isso me foi cortado, ela não pensa com essa clareza aqui de palavras que eu estou falando. Ela sente isso, tudo no universo do sentimento. Como aquilo foi cortado, opa, peraí, eu vou obrigar as pessoas a me darem aquele afeto incondicional. Como é que elas não estão me dando? Isso é um desrespeito, isso é uma falta de consideração para comigo. Essas pessoas estão sendo más, cruéis, e não é nada disso. Elas se apropriam da vida dos outros. Elas têm um problema com a materialidade. Como elas não conseguem um afeto, elas se sentem em risco o tempo todo de subsistência, de sobrevivência. Então acabam desenvolvendo a sovinice, avareza e sovinice. São aquelas pessoas que querem dinheiro, guarda, objetos guarda. Em alguns casos isso descamba para aquele comprador compulsivo que vai comprando acumuladores compulsivos e a casa fica absolutamente lotada. É para tentar substituir o afeto que não veio na percepção dessa criança, né? Veio o afeto e houve a transição, só que ela não foi suficientemente orientada, acompanhada nesse processo, nesse aspecto. E aí são pessoas que, claro, elas não querem fazer família, vai gastar dinheiro, pelo amor de Deus. Se eu puder ir de carona até aquele não sei aonde lá, vai ter uma festa, não sei, eu vou arrumar uma carona com o meu carro, eu não vou não. E se alguém me pedir carona quando eu tiver com o meu carro, eu não dou. Ah, porque não dá, porque o carro isso, porque o carro aquilo. Para a gente que não tem essa questão, a gente que gosta de ser generoso, doador, amorosamente doador, isso é uma loucura, é um absurdo. A gente olha para um caso desse e meu Deus do céu, o que aconteceu com esse ser, né? Se não fizer uma terapia, se não resolver isso, essa questão gera adultos que são praticamente infantilizados. São aquelas pessoas que não cresceram, são pessoas que não se desenvolveram. Elas podem até ter uma profissão, mas vão ser péssimos colegas de trabalho, porque continua ali, todo mundo me deve. Ou são aquelas pessoas que vão ficar transitando de emprego em emprego, ou aquelas que desenvolvem uma atividade profissional como autônomo, e aí ela acaba se virando de alguma forma. É um duro aprendizado, mas com muita revolta. Como que eu vou ter que ir atrás de dinheiro? Como eu vou ter que ir atrás de emprego, de trabalho, de cliente? Nossa, é uma revolta absurda. Isso não era para estar acontecendo. O mundo é muito cruel demais. Esse mundo só tem louco, né? Ela esquece que faz parte do mundo. Para ela tá tudo bem. É uma visão muito infantilmente egoísta, egocêntrica. Essa é a minha percepção, minha cara. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu agradeço muito a sua presença nas minhas redes sociais. Agradeço muito pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas maravilhosas, encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando aqui uma energia maravilhosa, amorosa, deliciosa. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.